O Bitcoin está caindo. E desta vez não é apenas mais uma correção comum de mercado. Basta abrir qualquer portal financeiro, redes sociais ou canais de investimento para perceber. O volume de notícias negativas explodiu. Manchetes falam em colapso, fim de ciclo, medo generalizado. Investidores questionam se ainda faz sentido segurar. Outros se perguntam se não deveriam vender antes que seja tarde demais. Mas aqui está o ponto central que quase ninguém explica com clareza. O Bitcoin não cai por um único motivo. Ele cai quando vários medos se encontram ao mesmo tempo. E agora, eles estão alinhados. Medo de juros altos por mais tempo, medo de recessão, medo nas ações de tecnologia, medo de que o Bitcoin não seja tão descorrelacionado assim e, acima de tudo, medo de perder dinheiro. Quando esse tipo de sentimento domina o mercado, o capital não debate narrativa, ele busca segurança. O primeiro grande fator por trás dessa queda recente é o movimento clássico de aversão ao risco. Quando o cenário macroeconômico fica mais incerto, investidores reduzem exposição a ativos voláteis. O índice do medo e ganância do mercado cripto voltou para níveis de medo extremo, algo que historicamente acontece em momentos de forte pressão psicológica. O Bitcoin, apesar de toda a narrativa de reserva de valor digital, ainda se comporta como um ativo de risco no curto prazo. Quando o medo domina, ele entra no mesmo pacote que ações, tecnologia e ativos especulativos. Quanto mais notícias negativas surgem, mais o sentimento coletivo se deteriora, e mercado financeiro é expectativa. Outro ponto fundamental vem do mercado tradicional. As fortes quedas nas ações de tecnologia criaram um efeito dominó. Quando grandes empresas de tecnologia sofrem perdas relevantes, fundos e investidores institucionais precisam recompor margem, reduzir risco e cobrir prejuízos. E uma das formas mais rápidas de levantar liquidez é vender ativos líquidos como o Bitcoin. Isso não significa que esses investidores deixaram de acreditar no ativo. Significa que, naquele momento, eles precisam de caixa. O Bitcoin acaba sendo vendido não por convicção negativa, mas por necessidade. Esse tipo de venda costuma ser agressiva, rápida e emocional. Há também um fator estrutural importante. O Bitcoin chegou a ser negociado abaixo do seu custo médio de mineração. Isso pressiona diretamente os mineradores, que veem suas margens desaparecerem. Alguns precisam desligar máquinas, outros são forçados a vender parte das reservas para manter a operação. Historicamente, esses períodos são desconfortáveis, mas fazem parte do ciclo. Eles representam uma limpeza do sistema, onde operadores menos eficientes saem do mercado e a rede se ajusta. Não é o fim do Bitcoin, é o funcionamento natural de um ativo escasso e competitivo. Outro elemento que pesa bastante é a realização de lucros. Antes da queda, o Bitcoin havia acumulado uma forte valorização. Investidores que compraram muito abaixo, fundos que entraram cedo e players institucionais com ganhos relevantes naturalmente realizam parte do lucro. O mercado não sobe em linha reta. Correções fazem parte do processo, e muitas vezes o simples ato de realizar lucro já é suficiente para iniciar um movimento de queda mais amplo, especialmente quando o sentimento geral está frágil. A expectativa de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos também exerce um papel central. Juros elevados fortalecem o dólar, aumentam a atratividade da renda fixa e reduzem o apetite por ativos de risco. Enquanto o mercado acreditar que o Federal Reserve não vai cortar juros tão cedo, o custo de manter posições em ativos voláteis permanece alto. Isso pressiona o Bitcoin, principalmente no curto prazo. O dinheiro prefere previsibilidade quando o cenário está incerto. Existe ainda a pressão psicológica envolvendo grandes nomes do mercado. Michael Saylor e a MicroStrategy se tornaram símbolos do Bitcoin institucional. O preço médio de compra da empresa gira em torno da faixa entre 30 e 35 mil dólares por Bitcoin, dependendo do lote. Quando o mercado se aproxima desses níveis, surge o medo. E se houver venda forçada? Mesmo que isso não aconteça, o mercado reage à possibilidade. E mercado não reage apenas a fatos, reage a narrativas. Por fim, talvez o ponto mais sensível, a perda temporária da narrativa de ativo totalmente descorrelacionado e distante dos governos. No curto prazo, o Bitcoin reagiu ao dólar, aos juros, às bolsas e à política monetária. Isso frustra parte dos investidores que esperavam proteção imediata contra o sistema tradicional.
mas é fundamental separar horizonte de tempo. No curto prazo, o Bitcoin ainda sofre com o sistema. No longo prazo, ele existe justamente como alternativa a ele. A queda atual do Bitcoin não é um evento isolado. Ela é resultado da combinação de medo, liquidez, macroeconomia, realização de lucros e quebra de narrativa no curto prazo. Quem olha apenas o preço entra em pânico. Quem olha o contexto entende o momento. O Bitcoin já passou por movimentos semelhantes no passado e sempre separou dois tipos de investidores: os que reagem emocionalmente e os que entendem o ciclo. Se você quer continuar entendendo o que realmente move o mercado, sem ruído e sem promessa fácil, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de risco, contexto e estratégia, porque no mercado financeiro não é o ativo que mais machuca, é a falta de entendimento.